Então, pessoal, agora a gente vai ver como se conectar remotamente a esse servidor, tá? Na aula passada a gente já alterou aí a configuração do MySQL para que ele ouça, né, em todos os endereços do servidor, tá? Não apenas localmente. Agora a gente precisa ter alguns outros passos aí para poder efetivamente se conectar. Primeiro passo que a gente vai fazer, pessoal, é vir aqui na AWS, né, para quem estiver executando isso via AWS, e vamos pegar aqui o grupo de segurança dessa instância. Cadê? Deve estar aqui em cima em segurança. Então aqui eu tenho esse grupo de segurança e eu preciso alterar, porque a princípio esse grupo, a única regra de entrada aqui que eu tenho para permitir conexões são as conexões de SSH na porta 22, tá? Então eu vou precisar alterar isso aqui. Vou vir aqui em editar regras de entrada e vou adicionar uma nova regra, tá? Vamos ver aqui se ele já tem alguma opção pré-configurada para o MySQL. Tá aqui, ó, MySQL barra Aurora, tá? Vocês vão ver aqui que ele mantém o protocolo da camada de transporte TCP e a porta 3306, que é a porta do MySQL, a porta padrão, tá? Se por um acaso vocês alteraram essa porta padrão lá no arquivo de configuração, vocês vão precisar modificar aqui também, tá? E aqui eu vou falar que pode se conectar a partir de qualquer lugar. Então, adicionei essa regra, agora eu vou salvar. Então, agora o meu servidor já está configurado para ouvir conexões em todos os endereços IP e ele também já está configurado, né, no caso aqui o firewall da AWS, para permitir conexões aqui nesse grupo de segurança. Então, eu vou voltar aqui na instância, vou pegar o endereço IP público e a gente vai ver como se conectar, tá? Para me conectar ao MySQL, pessoal, eu vou usar uma ferramenta, tá, chamada MySQL Workbench. Se vocês não possuírem essa ferramenta instalada, vocês podem vir aqui no site da MySQL, em Downloads, tá? Aí vocês vão vir aqui, é meio escondido isso, porque o MySQL agora ele tem a versão comercial vendida pela Oracle e tem a versão Community, né, que seria a gratuita. Então você tem que rolar aqui no final, vir aqui em MySQL Community Downloads. E aí vocês vão achar aqui, ó, MySQL Workbench, tá? Vão entrar aqui, vão escolher o sistema operacional de vocês, baixar o arquivo e instalar, tudo bem? Depois de instalado, vocês abrem ele e aí vocês vão ter uma telinha parecida com essa, tá? Vocês podem clicar aqui no maisinho aqui na frente do MySQL Connections ou podem vir aqui em Connect to Database ou Manage Connections, tá? Eu vou vir aqui e ele vai abrir essa tela. Aqui a gente vai configurar uma conexão com um determinado servidor MySQL. Então eu vou vir aqui em Novo, tá? Vou chamar essa conexão de aula IDS, tá? E aqui na conexão, tá? Eu vou vir aqui, vou colocar o endereço IP, a porta é a 3306, tá? E por enquanto eu vou só clicar aqui em teste para a gente ver o que que dá. Cliquei em teste. Então ele está falando, olha, o host tal não está permitido, né? Não pode se conectar a esse servidor MySQL, tá? Com o usuário root. Tá? Então isso aqui já é um erro do servidor MySQL lá. Já é um sinal que pelo menos a gente consegue se conectar, mas agora eu tenho um problema de permissão. Tá? E como que eu vou resolver esse problema de permissão? Criando um usuário novo ou permitindo que eu possa me conectar como root a partir do meu endereço IP. Tá? Porque por padrão o root só pode se conectar a partir do localhost. Então vamos ver como fazer isso. Então, pessoal, para criar um usuário, eu vou ter que voltar lá no SSH, tá? Vou limpar a tela aqui. E agora eu vou me conectar ao servidor MySQL, tá? Com o usuário root aí que está pré-configurado, tá? Para criar um usuário aqui e dar permissões para esse usuário, pessoal, eu tenho que usar um comando chamado grant, tá? Eu já deixei aberto aqui para vocês a documentação desse comando, tá? Eu vou criar aqui um usuário, tá?
Vou dar algumas permissões para ele, tá? Não é a melhor forma essa que eu vou fazer, porque eu vou dar uma permissão completa e a partir de para que ele possa se conectar a partir de qualquer lugar, tá? Mas depois a gente vê como dar uma permissão um pouquinho mais limitada aí para esse usuário. Tá? Eu vou fazer isso aqui só para facilitar a nossa vida por enquanto. Então eu vou falar assim, grant, aí eu tenho que falar, grant seria permitir, né, dar algum direito. Então eu vou dar grant o quê? All privileges, ou seja, todos os privilégios, tá? No que? Aí eu preciso falar no que eu vou dar esses privilégios. On, asterisco, ponto asterisco, ou seja, em todos os bancos de dados, em todas as tabelas, tá? On. Isso, pessoal, a gente vê aqui, ó, tá? Na documentação. Aqui a gente tem a sintaxe. Então, grant, all, aí on, to, tá? E aí a gente ainda tem lá um identified by que a gente vai ver como funciona. Então, grant todos os privilégios em todos os bancos de dados e todas as tabelas. To, para quem? Agora eu vou criar um usuário chamado aqui professor, tá? Então eu vou colocar aqui entre aspas, aspas simples no caso. E eu tenho que colocar assim, arroba, e dizer a partir de qual endereço esse professor vai poder se conectar. E aí, para dizer que ele pode se conectar a partir de qualquer endereço da internet, eu posso usar aqui o sinal de porcentagem, tá? Então, coloco ele entre aspas aqui. Então, eu estou falando, ó, dê todos os privilégios em todas as bancos de dados e todas as tabelas para o professor, que pode se conectar a partir de qualquer endereço, tá? Identificado pela senha tal. E aí eu vou colocar uma senha bem simples aqui, vamos lá, aula IDS, tá? Vamos ver se isso aqui tá certo. Opa, eu tenho um erro aqui, vamos ver aqui onde eu errei. Identified by... Ah, pessoal, aqui eu estou acostumado a usar as versões mais antigas do MySQL. Então aqui eu acho que no caso, primeiro eu vou ter que criar o usuário com a senha e depois dar a permissão que eu quero para o usuário. Então vamos lá, create user professor arroba a partir de qualquer lugar identified by aula IDS. Então, com esse comando aqui, eu crio o usuário. Agora, o próximo comando a gente vai dar permissão para esse usuário. Então, é aquele mesmo comando grant, eu posso apertar aqui para cima, né? Ele não está achando. Vamos lá, grant all privileges to, não, on, primeiro, asterisco, ponto asterisco, né? Em todos os lugares, para professor a partir de qualquer endereço. Opa, tá? E nesse caso aqui, como a gente já criou o usuário, é só esse o comando, certo? Então eu criei esse usuário professor com a senha aula IDS, tá? Agora vamos ver se a gente consegue se conectar usando esse usuário. Então eu vou voltar aqui no MySQL Workbench, tá? E eu vou colocar aqui o usuário professor, tá? E a senha, vou colocar aqui store in keychain, vou colocar aula IDS. Tá? Talvez no Windows essa interface aqui seja um pouquinho diferente. Agora vamos mandar testar a conexão. Ó, conseguiu se conectar com sucesso. Então se conectou no host tal, porta tal, usuário, professor, criptografia ativada com tipo de chave tal. Então eu consegui me conectar a esse servidor. Ele já está permitindo aí conexões, né, externas, tá? Agora eu só esqueci de salvar ou é impressão minha? Não, tá aqui. Agora eu posso vir aqui, ele não atualizou aqui essa página. Vamos lá. Agora eu já tenho aqui ó, a aula IDS. Então eu clicando aqui agora ele já consegue se conectar. E aí eu posso executar comandos remotamente nesse servidor.
tá? Tá um pouquinho lento aqui, mas deve ser a minha conexão. E aí aqui no Workbench, pessoal, a gente tem algumas informações do servidor, status do servidor, usuários, suas conexões, e a gente também pode rodar comandos, né? Rodar consultas. Aqui eu tenho a parte administrativa e aqui do lado direito aqui eu tenho os esquemas, que seriam os bancos de dados e tabelas, tá? E aí a gente pode até criar, por exemplo, um banco de dados novo. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, um banco chamado aula facinho IDS. Aplicar, create esquema, aula IDS. Vamos ver se ele executa corretamente. Ó, executou. Então agora eu já tenho um banco de dados criado lá. Vamos vir aqui no SSH, eu estou aqui no MySQL. Vou dar um show databases. Vamos ver se ele me mostra esse banco de dados que eu acabei de criar. Tá aqui, ó. Então eu já tenho uma conexão, tá funcionando, tá? Já tenho permissão para fazer mudanças nesse servidor SQL remotamente. Como utilizar aqui o Workbench, como criar tabelas, modificar o banco de dados, aí já fica um pouquinho além aqui do escopo dessa aula, tá? A gente pode até ver alguma coisa aqui para exportar e tal, mas para essa aula é só, tá? Então, a gente já conseguiu liberar. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer essa mesma coisa que a gente fez, mas com um pouquinho mais de segurança, tá?